sentado ali. O Marcos Alci, que é colega do aposentado lá do Tribunal de Contas do município de São Paulo, se inscreveu. O Marcos foi presidente do sindicato do Sindilex lá, que engloba tanto a Câmara Municipal do município como o Tribunal de Contas, e foi orientando do Alisson Mascaro. Ele deve ter gostado bastante da tua citação aí. O Alisson tem participado de encontros nacionais nossos, né, tem palestrado junto à FENASTC. Tu foi catar o livro do Alisson aí atrás? Uhum. Muito bem. Marcos, contigo a palavra. Abre o microfone e manda ficha. Tá. Boa noite a todos, né? Parabéns pela exposição. Um assunto áspero, né? Difícil, espinhoso. Seria simples, mas tem toda uma ideologia que encobre, né? Que oculta o que, na realidade, se apresenta no dia a dia, né? A ideologia encobre esse tipo de evidência. Então, eu penso assim, tem aquela obra do socialismo jurídico do Engels, né? Que a luta dentro de uma categoria jurídica, na realidade, ela não superará o capitalismo, porque você estaria dentro daquela o jurídico, ele consolida, né? Ele na realidade o modo de produção ele se consolida através do contrato de trabalho, através do direito que é assegurado pelo Estado. Mas por outro lado, se você não passar por aí, você não desperta a consciência, né? Então você tem que dar um passo atrás para que a classe em si comece se transforme em classe para si. Você tem que ter essas lutas, né? E na luta a compreensão, né? Porque você tem que puxar eu digo você, eu digo a liderança sindical, né? A liderança sindical, os intelectuais orgânicos, né? Você tem que levar a teoria para que você dê essa consciência do que ocorre, né? Dessa luta de classe que ele participa sem perceber. O PT, eu vou tentar ser breve, que é um assunto bem delicado. O PT ele desenvolveu bastante a categoria do consumidor, né? Houve um avanço do ponto de vista dentro desse neodesenvolvimentismo, né? Mantendo o rentismo, mas conseguindo algumas coisas, conseguiu desenvolver essa capacidade de consumo, mas a consciência ainda ficou estagnada, né? Porque todo esse modo de produção produz um ser para atuar dentro do capitalismo, né? O trabalho tem produzido, até antes de nascer, a pessoa já tem uma posição na sociedade enquanto consumidor, cujo nome é João, a postura, ele vai ser engenheiro, ele vai estudar, ele tem todo o aparelhos ideológicos para constituir esse sujeito. Então, o trabalho das lideranças, eu falo porque nós estamos no meio de liderança sindical, é fazer com que as pessoas compreendam que uma conquista econômica, uma conquista é um passo para uma compreensão maior que a superação desse modo de produção. Mas quando você fala, e a esquerda não trabalhou isso bem, quando você fala em socialismo, é o fim do mundo, né? Comunismo está estigmatizado, mas a gente não tem que ter medo de trazer essa compreensão. Não é o socialismo que vai tirar a tua casa, que vai impedir que você tenha saúde, não, são os bancos. O grupo de empresários médicos, que não é o comunismo que impediria isso. Então, assim, eu vou tentar elaborar a pergunta, né? O que fazer para que as lideranças tenham essa consciência, né? Bom, seria
esse tipo de palestra, esse tipo de conversa que leva a consciência da liderança. Porque não adianta também você ir na periferia, nas comunidades de base, com confusão, né? Como ocorreu nessa... Foi muito bacana, hein? Eu reconheço o avanço que teve em parte dessa tentativa petista, mas causou uma grande confusão, né? É a mesma coisa, esquerda, direita é a mesma coisa, quer dizer, vamos defender a democracia que aí está, só que essa democracia é limitante, é limitada, né? É limitada dentro do modo de produção capitalista. Então, a gente tem que romper com esse modo de produção capitalista. Então a questão fica... o que fazer, professor? Vécio, eu acho que o ideal seria responder uma a uma as perguntas. O que você prefere? Por enquanto eu tenho só mais um inscrito aqui, o Fabrício. Pode ser um bloco, pode fazer um bloco dessas duas. Né? Tá, Só então... a pergunta do colega Marcos aí é perversa, o que fazer? Pois é, por isso eu Mas te vamos perguntei. Pode vir outro canhão aí. Não, mas até para eu ouvir um pouco as pessoas, eu falei tanto, né, para a gente equilibrar. Claro. Pode colocar mais um Dar uma aí. descansada. Normalmente a gente faz blocos de 3, mas se não tem as 3, bota as 2. Não tem problema não. Tá. Eu estou tentando anotar aqui, viu, Marcos? Vamos ver o que é que a gente faz. Tranquilo, O que é que vamos a gente lá. faz com a sua pergunta? Tem o Márcio. Tem mais uma terceira pergunta aqui, o Márcio, né? Então vamos lá. O Fabrício Salles, ele é presidente da Associação dos Servidores aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Contigo a palavra, Fabrício. Décio, em primeiro lugar, parabéns pela palestra. Infelizmente, eu cheguei ao final. Quero assistir na íntegra depois, quando o SEAP disponibilizar. E a minha pergunta vai na mesma linha do companheiro Valcir, só que o Marcos Alcir, ele falou mais da classe trabalhadora. Eu tenho uma preocupação muito grande em unificar a atuação política dos servidores públicos. Por incrível que pareça, nós temos dentro do funcionalismo um grande número de colegas que votam na direita, na extrema-direita, em todos aqueles que votam e instituem políticas que prejudicam o serviço público e o servidor público. Aqui no Rio Grande do Sul, eu estou com uma proposta da gente fazer uma grande frente sindical dos servidores públicos para trabalhar a questão das eleições agora, porque, na verdade, o poder, grande parte do poder está no legislativo, né? Seja através de um freio, se nós conseguirmos crescer, né? De um freio maior ou menor, enfim, independente do executivo. E essa frente ela iria trabalhar no sentido, Vécio, não de uma candidatura específica ou de um partido específico, mas de unificar os servidores em torno de um campo que defende o serviço público e os servidores públicos. A importância do serviço para a população e dos profissionais que prestam esse serviço, né? Algumas pessoas têm dito, mas isso é difícil, tem as vaidades, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Eu gostaria de uma opinião tua sobre isso, já que é um desafio que se coloca logo aí para nós aí na frente. Obrigado, Fabrício. O próximo inscrito é o Márcio, colega do Tribunal de Contas aqui do Estado. Márcio, por favor. Podendo abrir teu microfone. Abrindo aqui. A minha pergunta é a mesma que eu fiz para outros palestrantes, né, e vai na mesma linha dos colegas aí, é o como fazer. Porque até a palestra aí me lembrou das aulas de sociologia, e aí lá pelas tantas eu digo, olha, o Marx estava certo, só que ele alertou os gansos, né? E aí o capitalismo ele se embrenhou na nossa cultura e tu tem uma visão econômica às vezes até das relações humanas. Então a gente tem uma dificuldade não só para romper com essa forma de produção. O capitalismo ele está embrenhado na nossa cultura. A gente muitas vezes tem uma abordagem econômica nas relações humanas, e isso é um problema cultural que eu não sei como é que a gente investe. Então essa é a pergunta, como é que a gente trabalha isso, né? Como é que a gente consegue mudar isso? E assim como os outros palestrantes que trouxeram muitas ideias e abordagens bacanas,
mas como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente leva isso adiante? E essa é a pergunta, é a mesma do primeiro que o colega aí que falou. E é isso. Obrigado, Márcio. Vécio, contigo a palavra. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a atenção de todos vocês, todas também, e eu brinquei aqui com o Marcos, anotei aqui algumas questões, mas de fato esse é o grande desafio, né? Na verdade é um desafio hercúleo, né? E não é fácil. Eu brinquei que a pergunta é perversa porque é sim, mas é a pergunta. A gente não pode temer as palavras e muito menos as perguntas, né? Eu vou começar tentando trazer alguns aspectos que me vêm à mente agora. A primeira versão desse projeto que chegou onde a gente está hoje na pesquisa começou com o título do projeto que o Josué leu, lá, que está ainda lá no meu texto de apresentação do currículo, né, que eu comecei examinando justamente essa quadra histórica, né, o primeiro plano de trabalho. A gente elabora um projeto de pesquisa e ele pode ter vários planos de trabalho. Principalmente no caso do CNPq, pode ter até, que eu trabalho com iniciação científica, pode ter até 4 planos de trabalho. Um dos primeiros planos de trabalho que eu comecei a executar, é justamente essa quadra histórica das contradições do lulismo e do surgimento do bolsonarismo. Né? Então, eu vou pegar esse gancho para tentar começar a conversar aqui com os colegas que fizeram as perguntas. Enfim, as questões têm um fio comum, né, nas 3 falas. Eu acho que essa preocupação é inevitável, porque é a nossa preocupação, né? Hoje, né, cada vez mais a conjuntura se mostra assustadora, tenebrosa, e veja bem, a realidade política, Marcos, eu acho que você foi muito acertado no seu comentário, e a realidade política que o lulismo não confrontou, né, mas, na verdade, digamos, ele apenas administrou em favor do capital, é justamente o terreno no qual a gente pode reconstruir historicamente a mediação capaz de desvendar o caminho que levou o Brasil ao bolsonarismo na contemporaneidade, e que o bolsonarismo representa não só esse neofascismo de massas no campo político propriamente dito, mas representa também, como colocou aí o Márcio, essa consolidação, né, desse projeto ultra neoliberal, que Márcio tem razão, a Wendy Brown fala isso, a cientista política que eu citei, ela fala dessa economicização das relações humanas. Só que isso ocorre de maneira, embora seja um processo social, ocorre de maneira naturalizada, ocorre de maneira espontânea. Né? O lulismo representou isso muito forte. Né? Tem uns economistas, acho que vocês devem conhecer, o Alfredo Saad Filho e o Lécio Moraes, escreveram um livro há pouco tempo, né, chamado Brasil, Neoliberalismo versus Democracia, que eles analisam mais do ponto de vista da economia política, sob uma inflexão marxista, e eles vão chamar o lulismo de neoliberalismo desenvolvimentista. Né? E eu gosto de provocar e chamar assim, neoliberalismo de esquerda. E tem gente que se arrepia com isso, mas é justamente isso. Se a gente está fazendo uma análise dialética do real, as contradições trarão formulações que parecem até absurdas ou incoerentes, mas veja bem, a gente está falando de contradição. Né? Então, a realidade política que o lulismo não confrontou, né, e também até onde poderia, né, porque o próprio Lula, para chegar ao poder, ele fez o que o jurista lá, ainda em 2003, o velho Dalmo Dallari, eu nem sei, acho que não é vivo, eu não acompanho mais, mas na época eu era um leitor mais assíduo da revista Caros Amigos. Saiu uma entrevista com o jurista Dalmo Dallari e ele alertou, ele disse, olha, o Lula está fazendo alianças demasiado permissivas para chegar ao poder. Aliança com gente com José Sarney, por exemplo. Né? Quem foram os vices de Lula e tal. Isso é uma análise até simples. Né? Claro que o Dalmo Dallari vai desenvolver numa embocadura até um pouco parecida com a do Mascaro. Um equívoco de querer explicar o Brasil pelo lulismo, embora o lulismo é importante. E aí vem a questão que se impôs ao lulismo, Marcos.
e por isso que eu gostei da sua observação, e que parece, na minha opinião, expressar alguns limites da própria democracia brasileira, né? Ou seja, e também se coloca como uma contradição. Como? Eu vou tentar desenhar aqui. Você tem, de um lado, o frágil Estado democrático de direito brasileiro, que é a forma política, na linguagem do Alisson Mascaro. E, de outro, você tem o capitalismo e como este se desenvolveu na formação histórica social do Brasil, né? O conteúdo, esse capitalismo dependente, esse capitalismo, né, do agronegócio, esse capitalismo das commodities, né, e que o Brasil comparece sempre essa relação, digamos, como uma grande periferia, né? É o maior parque industrial da América Latina, mas continua sendo uma grande periferia do capitalismo global. Então, essa qualidade, né? Porque ela tem sua razão de ser nas entranhas da relação entre Estado e sociedade civil, sob as determinações do capital, desse capital financeiro, desse capital fictício. Então, no Brasil, o capital, por meio do Estado, ele se afirma na sociedade civil, né, como esse, digamos, esse negativo autônomo do trabalho, fazendo uma política de constantes ameaças aos direitos sociais. Advindas de onde? Essas exigências advêm justamente do movimento de autovalorização, e aí o nome é esse mesmo, autovalorização do valor, o que é fetichista, é redundante mesmo, né? Então, na conjuntura odierna, esse movimento se dá como uma costura, né, que o Estado faz, e o lulismo foi fundamental nisso, entre, de um lado, a racionalidade neoliberal, né, como eu falei, Lula não rompe nenhuma medida nem com a cartilha neoliberal macroeconômica, nem com a racionalidade neoliberal. Como o Marcos colocou aí, né, como dizia lá já o José Mujica, ele alertou, ó, esse troço aí, que o Pierre Dardot e o Christian Laval chama de cidadania do consumo, né, o cidadão consumidor. Então, o lulismo ele forma consumidores e não cidadãos. Isso tem uma consequência ideológica, isso forma cultura. E é justamente a cultura para o que Marx, e ainda de maneira mais forte, Gramsci alertou. Ele vai dizer, olha, cuidado com a cultura é chave. Não há transformação social, não há revolução, ou seja, o que se quiser, sem uma cultura de transformação social. Então, nem a cultura da democracia burguesa, nem nela, a cultura do iluminismo, do esclarecimento, do Estado democrático de direito, do Estado moderno, nem nela a gente avançou, porque a gente vê agora no Brasil que a gente tem um Brasil que parece que não chegou ao iluminismo, né? É uma mentalidade tacanha. Então, eu gostei muito do que você colocou, Marcos. Por quê? Porque você está dizendo, a gente tem que trabalhar uma cultura do trabalho, crítica do trabalho, para que a gente tenha sujeitos revolucionários ou transformadores. Claro, é justamente essa a questão. E o fato que me angustia enquanto militante, embora me excita enquanto pesquisador, é que eu estou constatando na pesquisa justamente o que o Edelman constatou lá na França, que é a legalização da classe operária. Então, eu ainda continuo, tem uma frase do Slavoj Žižek, o Žižek vai dizer o seguinte, ele vai recuperar a 11ª tese, as teses ad Feuerbach, né, as teses que a gente costuma traduzir, as teses de Marx contra Feuerbach. Qual é a 11ª tese lá? Todo mundo conhece, né? Os filósofos até hoje só fizeram interpretar o mundo, a gente tem que transformar o mundo. Žižek vai dizer o seguinte, Žižek diz, a tese está mais válida do que nunca, só que a gente tem que dar um passo aquém. A gente tem que voltar agora a interpretar de novo o mundo, porque o mundo mudou, porque não há transformação de mundo sem compreensão de mundo. A gente tem que voltar a compreender o mundo e, ao mesmo tempo, construir uma cultura dessa nova compreensão. A tarefa agora se tornou ainda mais... Por isso que, quando ele diz o que fazer, né, sempre me arrepia a pergunta, embora eu não fuja dela. A questão agora é trocar o pneu do carro com o carro em movimento e a 200 por hora. Pô, como é que a gente faz isso? Eu quero que vocês me ajudem. E aí a questão que o Márcio coloca, se Márcio está falando, ó, gente, criar unidade na classe trabalhadora hoje é fundamental. Unidade se constrói com pluralidade. Infelizmente, muitos companheiros da classe trabalhadora acham que unidade é unanimidade. Não é. Se você pensar assim, você vai fragmentar ainda mais a classe trabalhadora. E essa fragmentação favorece o outro lado. Favorece o capital. O interesse do capital vai fragmentar. Pode ter um dado interessante. Quando eu estava morando na Alemanha em 2017,
alemão que fazia administração e trabalhava na fábrica da BMW, né, que os alemães chamam de BMW, lá em Leipzig. E aí ele conseguiu uma fonte lá, um dado, eu acho que se consegue fácil também em português, e tinha em torno, na Alemanha, de 17 sindicatos, de 14, 17 sindicatos, em toda a Alemanha. Claro, a Alemanha é um país menor do que o Brasil, é um país bem populoso, né? Mas sabe quantos sindicatos tem no Brasil? Né? E esse número, infelizmente, não representa unidade. Esse número, infelizmente, representa fragmentação. 17 mil sindicatos. Aí o meu colega na Alemanha dizia, pô, vocês transformaram o sindicato numa indústria. Né? 17 mil, eu digo, não, mas a gente tem 200 milhões de habitantes. Ele, não, mas 17 mil, a gente tem 80 milhões de habitantes e tem 13. Né? Ou seja, a gente tem essa noção, tem uma noção de poder no Brasil ainda fortemente colonialista. O colonialismo no Brasil, em vez de ser superado, ele se tornou uma linguagem, uma prática discursiva. Né? Você vê, uma coisa simples que na Alemanha me chamava a atenção, e eu me lembrei disso agora. A gente chega no restaurante na Alemanha, é muito comum que tenha um lugarzinho, uma janelinha lá, né, que em alemão tem uma palavra que quer dizer mais ou menos o seguinte: devolução da louça. Então, você terminou de comer, você pega seu prato e vai até lá. Porque, embora tenha garçom no estabelecimento, eles não vão fazer isso para você, porque ele é o garçom, ele não é teu empregado. No Brasil, você chega num restaurante, o cara, por qualquer coisa, ele humilha o garçom. Né? Ou seja, a cultura colonialista de que o garçom no restaurante está ali para me servir. Né? Essa cultura, gente, como é que você constrói pluralidade sobre essa cultura que uma relação de dominação, de fragmentação e de hostilidade? Você vê o próprio trabalhador que trabalha, por exemplo, de garçom a semana todinha, aí ele tem uma folga no sábado, ele quer ir para o restaurante e fazer a mesma coisa que fizeram com ele. Quer levar a família. Então, a cultura é fundamental. Por isso que eu estou chamando a atenção para a subjetividade. Agora, não é a subjetividade do ponto de vista idealista, não. É a subjetividade a partir do que Marx coloca. A subjetividade como subjetividade objetivada. Ou seja, toda subjetividade ela é uma objetivação das relações concretas. E toda objetividade, né, ela é uma objetivação daquilo que a gente idealiza. O terreno mais ardiloso para essa formulação, que pode parecer muito teórica, muito abstrata, é a política. E a questão da política é a questão da luta de classe. Por isso que a questão da luta de classe é insuperável. A gente tem agora uma contradição mefistofélica, tenebrosa, mas a luta de classe está cada vez mais afirmada. Né? Eu fiquei feliz porque me parece, pela fala dos colegas, que eu consegui me fazer compreender. Mas aí, por que eu chamei a atenção para o livro? Nessa promoção política do cidadão consumidor, né? Veja só, eu estou falando de cidadão. Cidadão, vocês sabem, não precisa aqui explanar em nada, é a perspectiva da democracia liberal. Não estou falando de nada de revolução. Né? Cidadania é necessário, é um avanço, é a perspectiva que a gente herdou das grandes transformações históricas, né? Desde a Revolução Francesa e como ela se desenrolou. Então, assim, a figura do cidadão, né, na perspectiva liberal mesmo, investida de uma responsabilidade coletiva, desaparece pouco a pouco e dá lugar a esse homem empreendedor. Né? Ou seja, a própria lógica democrática da cidadania social dá lugar a essa racionalidade neoliberal. Né? E a gente aqui pensando o que fazer para transformar a sociedade capitalista. Ora, se a gente está regredindo no passo que Marx dizia, de, o capitalismo, né, o Estado capitalista é um momento necessário de transformação. A gente passa por ele. Né? E aí você pode discutir, mas e lá a União Soviética? Como foi que aconteceu lá? E você tem lá um país semi-feudal que quer dar um salto para uma sociedade sem Estado. Mas, enfim, aí você tem uma série de discussões que até mesmo do ponto de vista de Marx você tem que contextualizar. Mas no Brasil lulista, né, eu citei o André Singe, né, porque o André Singe vai chamar a atenção para isso também, o consumo se torna, veja bem, o consumo se torna a única mediação para proporcionar uma melhoria de vida dentro da ordem. Gente, isso é a harmonização da luta de classe. Isso é a administração da luta de classe. Por isso que, de fato, o Lula é um gênio. Ele é um gênio político. No sentido maquiavélico, não é pejorativo que ele é mau, não. No sentido maquiavélico, de inteligência política. Não é à toa que ele foi para a capa lá da Times, recebeu título de doutor honoris causa em todo canto do mundo. Eu passei 4 anos ferrado para ter um título de doutor, Lula tem bem uns 10 aí, sem
nem escrever uma tese. Ele é gênio, eu sou um mero estudante. Né? Então, o problema é o seguinte, o consumo se torna a única mediação, capturando ideologicamente a subjetividade social das massas. Né? E essa captura se dá por meio de condições objetivas, que são avanços, a gente não pode deixar de reconhecer. As pessoas puderam viajar de avião, as pessoas puderam comprar TV de tela plana, comprar uma motocicleta, comprar um carro, embora financiando 300 meses do seu futuro. Né? Mas você está vivendo a ilusão. Você tem lá um documento do carro e tem lá alienação fiduciária. Mas quem danado vai olhar isso? O carro é meu. Agora traz 2 prestações para você descobrir se o carro é seu ou não. Né? Então, mas a ilusão é vivenciada como real. O problema não é exatamente nesse plano da economia, o problema é na política, é quando isso se transforma em cultura. Eu pergunto, essas condições objetivas, elas favorecem o desenvolvimento de uma cultura crítica e de transformação social? Claro que não, por isso que eu comparei a flor de lótus, lá na Odisseia de Homero. Né? O trabalhador produz a sua própria flor de lótus. Então, na gestão do Estado brasileiro, o lulismo é um grande laboratório. A gente tem que continuar estudando esse troço aí por muitos anos, porque ele prestou um grande serviço ao capital, posto que encontrou uma forma de combater a miséria, né, integrando a miséria à lógica do valor. Aí você tira 11 milhões de famílias da extrema pobreza, coloca elas numa pobreza relativa, comemora isso, e o capital, lá os investidores, criadores do Estado, também bate palma. Por quê? Porque isso foi feito de maneira que você integrou essas famílias à lógica de financiarização. Ou seja, na prática, o trabalhador lá que mora num barracozinho, ele morava no barraco, com TV de tela plana, o carrozinho dele do lado e um cartão de crédito lá com limite de R$1.000, mas era um cartão de crédito. E faz ele se sentir gente na sociedade. Quando ele tem um cartão de crédito que ele chega e pode comprar, ele se sente gente. E veja que até hoje esse é o discurso de Lula, e que tem seu valor. É importante, a gente tem que botar, as pessoas têm que consumir para ser gente no mundo, porque a gente construiu uma sociedade que a gente só se torna alguém consumindo. O grande problema, Marcos, é o seguinte, o que fazer primeiro, eu acho que a gente tem que realmente retomar, eu acho que a gente está fazendo isso aqui, eu fico muito feliz com a iniciativa do sindicato de vocês, a gente tem que retomar um estudo rigoroso da realidade, entendeu? Compreender a realidade. Só que o grande desafio para mim hoje é o seguinte, que eu já falei demais, é a gente construir uma linguagem para que essa compreensão chegue às massas. E linguagem que eu falo não é só palavras, não é só teoria. Escrever artigo como eu faço, livro, é importante. Né? Não estou tirando o mérito disso. Mas isso não chega lá. A gente tem que construir uma linguagem enquanto prática social, prática discursiva. Você pega o MBL. Né? O que o MBL faz? Tem gente que dá risada. Eu vi companheiro meu da esquerda, quando eu mostrei, deu risada. Né? O MBL pega lá, antes da pandemia, uma mesinha, 2 cadeiras, botava 2 soldados do MBL no ponto do ônibus com bolo e café. Chega o cidadão para pegar o ônibus. Aí está lá o MBL. Senta aqui, come um pedaço de bolo, aí ele começa a trabalhar. Então, eles trabalham nessa lógica de células, entende? Então, não só é fundamental essa perspectiva de unidade pela pluralidade, né? A gente entender que a fragmentação favorece o capital. Né? Você, mesmo na discordância, que ocorra a unidade. Como dizia lá o Voltaire, não concordo com o que diz, mas defendo até a morte o teu direito de dizer. Só que a gente precisa de uma linguagem. E o Marcos colocou uma questão muito importante, que é a questão desse vocabulário. No Brasil, se você chega para as massas e fala palavras como socialismo, comunismo, ou até mesmo Marx, acabou-se, meu amigo. Você perdeu o contato. Acabou-se, você perdeu. Isso aí não sou eu que estou dizendo, lamento por isso. Você perdeu, porque já tem uma mitologia social construída desde o nosso passado remoto, desde as nossas origens, em torno de uma demonização dessas questões, e que, em grande parte, muitas vezes, a esquerda fortaleceu isso, muitas vezes, quando a esquerda se isola na Torre de Marfim da universidade, se isola nas suas bolhas, dos seus movimentos próprios, e esquece de ocupar os espaços lá que, por exemplo, as igrejas neopentecostais ocuparam e ocupam. Quem manda hoje nesses setores são as igrejas neopentecostais. Eu poderia aqui citar e indicar um monte de pesquisas, inclusive da revista Pesquisa da USP, que tem publicado indicadores assustadores. Né? Agora mesmo, nessa virada 2025, 2030, os evangélicos se tornarão maioria no Brasil. Né? Vai superar os católicos pela primeira vez na história. É
uma disruptura que vai estar ocorrendo já agora. Isso é muito grave. Por quê? Porque eles conseguiram não só ter uma maioria quantitativa, porque a questão não é quantidade, mas eles conseguiram transformar isso, entende, numa força material e política. Eles, aos poucos, foram ocupando cadeiras no Congresso Nacional, né, no Poder Judiciário, né? E agora, apesar de ser uma contradição, uma coisa troncha, um ornitorrinco, como dizia o Chico Oliveira, né, está lá no Poder Executivo. Né? Bolsonaro não é abertamente evangélico, mas ele surfou nessa onda e está surfando ainda. Então, veja bem, a direita, ao que me parece, a extrema-direita, não foi nem a direita, aquela direitazinha mais light, não. Aquela extrema-direita, ela conseguiu construir uma narrativa mitológica que dialoga diretamente com o imaginário popular brasileiro. E o conteúdo dessa narrativa mitológica, né, porque as massas, elas pensam por meio de narrativas mitológicas. Né? Não é argumentação racional. Você traz a racionalidade científica, filosófica, sociológica, definitivamente eu começo a falar que é como se eu está falando grego. Então eu tenho que lidar com isso. Então, é como, primeiro, a 11ª tese de Marx, a gente tem que voltar a interpretar o mundo, só que a gente não pode perder a perspectiva de transformá-lo. Então, por isso que eu brinquei com o Marx, eu disse, é como você trocar o pneu do carro com um carro em movimento a 200 por hora, você tem que voltar a compreender o mundo agora. De fato, o Zizek está dizendo, a gente tem que, a gente tem que rever tudo. E olha que o Zizek é um cara que ainda se afirma como um velho comunista. Né? Mas ele está dizendo, essa linguagem, esse vocabulário tem que ser revisto. Então, embora a gente não perca de vista o conteúdo, mas a gente tem que criar uma narrativa. Né? A última questão, sem nenhuma pretensão aqui de responder a nada, eu estou só querendo problematizar junto com vocês, é a questão dos servidores públicos. Né? O lulismo também cometeu aí, não sei se dá para chamar de erro. Né? Eu citei a reforma da Previdência do Lula, vocês sabem muito melhor do que eu, o que significou para os servidores públicos a reforma de Lula, inclusive taxação de inativos. Né? E aí, no meu sindicato aqui na ADUF, né, a gente vê pessoas, colegas, sobretudo os mais velhos, inclusive, que nas últimas eleições disseram aqui, me arrependi de ter votado em Lula, está vendo o que ele fez comigo? Não vou. Aí começou a fazer campanha para Bolsonaro. Entende? Então você vê como Marx tinha razão, está conectado. Né? Esse movimento da economia política, toda economia em Marx é política, não é essa economia pura, essa econometria. Ela é ideológica, essa economia, ela é sempre ideológica, porque ela nega a política, mas ela está sempre com a política ali, como a Margaret Thatcher falou. E aí, o efeito disso, né, desse neoliberalismo com política social que o Lula fez, porque o que é que o Lula está dizendo para a gente? Deixaram de fazer política social. Ele não está dizendo que começaram a fazer neoliberalismo. Ele já fazia neoliberalismo, só que com política social. Aí você tem aí um negócio doido, um ornitorrinco, um negócio, assim, uma coisa sem forma direito que deu certo por um período. Por que deu certo do ponto de vista econômico? Porque ele criou um circo expansivo da produção, mas essa expansão produtiva estava baseada em quê? No crédito. E crédito cria bolha. Uma hora a bolha estoura. Quando a bolha estourou na mão de Dilma. Né? E aí, Lula está recuperando esse discurso agora. Claro que é necessário retomar a questão dos direitos sociais, do direito trabalhista, reverter essa reforma trabalhista. Eu não sou. Tudo isso é necessário, são tarefas que estão postas. Agora, a grande questão, não só o que fazer, mas como fazer. Eu acho que é central, porque me parece que o que fazer a gente ainda tem muito claro. Né? Agora, esse como fazer, e aí, meus amigos e minhas amigas, a gente tem que voltar a pensar na questão, e eu acho que a esquerda perdeu um pouco isso de vista, pensar na política como estratégia e tática. Tática como ação de curto prazo e estratégia como ação de médio e longo prazo, como projeto. Só que isso só funciona se a gente tiver uma unidade. Agora você vê alguns setores aí, né? Até as lideranças, os candidatos estão tentando dialogar, mas você vê que o próprio Lula é muito personalista, o próprio PT tem essa característica personalista de não abrir liderança para ninguém, de não revezar, não fazer rodízio. E aí um grupo ou outro partido lá não aceita, aí rompe de novo. Então, assim, essa questão do que fazer, a gente tem que pensar o como e voltar a pensar a política como estratégia tática. Agora, a gente só tem um projeto
sabe, de país, um projeto de país, sob uma perspectiva de classe, né? Se a gente encarar, primeiramente, a importância da democracia, né? Por mais que você diga, não, eu sou comunista, eu não quero saber de democracia, é ilusão. Democracia é ilusão, mas ela é importante. Sobretudo porque a democracia não foi construída no Brasil como uma cultura. A gente formulou uma Constituição cidadã, mas a gente esqueceu de formar cidadãos. Porque a formação do cidadão esclarecido, educado, né, um país que tem educação, que tem um projeto nacional, você forma pessoas capazes de entender o discurso racional, científico. E aí você abre a cabeça dessas pessoas para que a gente entre com pensamento crítico. Agora, o brasileiro, via de regra, ele não tem. A mentalidade dele, o imaginário popular, é puro mito. Não é à toa que chamam o Bolsonaro de mito. Não é à toa que a terra plana está na moda. Não é à toa que a cloroquina está na moda aí. É sempre uma linguagem mitológica. Eu fico pensando, às vezes, eu digo aos meus alunos, será que a gente não tem que tentar construir, talvez, uma narrativa mitológica progressista, como tática? A gente criar uma narrativa mitológica progressista, porque mito não significa algo ruim, algo atrasado, entende? Mas a gente tem que, eu acho que, sobretudo, a gente tem que voltar a pensar como estratégia e tática. Eu acho que uma unidade na pluralidade é fundamental, né? Fragmentado. Se esses 17 mil sindicatos, veja só, representassem uma unidade, eu sei que eu estou falando até besteira para alguns aí, né? Como é que a gente fala unidade com 17 mil? Mas imagina a força que você teria, a força que você tem nisso. Você tem, do ponto de vista quantitativo, você tem força. A esquerda tem força no Brasil. O que falta para a esquerda é a questão qualitativa, ela não consegue se organizar qualitativamente. E a ultradireita aí, mais tacanha, né, de Silas Malafaia, desse povo aí, estão muito bem organizados, obrigado, estão super organizados, né? E aí você tem um retorno desse conservadorismo, né, Josué? Um conservadorismo, um neoconservadorismo que representa, digamos assim, o avivamento de elementos que a gente pensava que tinha avançado do ponto de vista da democracia, né? Que eu poderia aqui resumir assim, da seguinte maneira, para encerrar, já falei demais, em 30 segundos, eu gosto de resumir em 3 pontos, né? Quando eu vou falar dessa questão, porque a gente não pode perder um aspecto no debate, que é o aspecto que eu tenho falado muito nisso, a gente tem dedicado também uma linha da pesquisa sobre isso, que é o aspecto do neofascismo, né? O que a gente tem hoje, não exatamente um fascismo à moda como eu falei no começo, lá da Itália de 1919, lá de Mussolini, mas a gente tem que era um fascismo de Estado, um Estado fascista. A gente não tem, ou pelo menos ainda não tem isso no Brasil, mas você tem aqui um neofascismo de massas, né? Então você tem uma tarefa aí, eita, peraí, como diz lá o Walter Benjamin, você tem que puxar um freio de emergência. O que é que eu tenho aqui na minha frente, né, enquanto essa ameaça, né? Que, por exemplo, na forma jurídica, a lawfare do Sérgio Moro, a lawfare agora, veja bem, a lawfare representada pelo Sérgio Moro, que é um militante de lawfare, treinado no Departamento de Estado do governo norte-americano, ela agora se descola do bolsonarismo e ela coloca uma nova polarização interna ao bolsonarismo, que aí é o Sérgio Moro, né? E é um camarada perigosíssimo, talvez é a figura mais perigosa da República hoje, que ele trabalha ali quietinho, calado, e de repente ele vem e solta, né? E é um cara que representa o estado de exceção, né? Então, esse perigo que eu queria chamar a atenção para vocês, e hoje que a classe trabalhadora tem um papel, acho que fundamental, é de entender, eu acho que isso está colocado, as pessoas estão entendendo isso, mas a gente tem que pensar isso do ponto de vista estratégico e tática, que é o seguinte, você entender que todas essas determinações que a gente falou aqui, elas convergem para o avivamento desses 3 aspectos. Em resumo, é o quê? Primeiro, uma visão mítica de nação, né? Sob um discurso patriótico chauvinista, por isso que se apropria do verde e amarelo, da bandeira, né? Só que esse patriotismo é um patriotismo chauvinista, né? E que representa o reavivamento de todos os piores mitos sociais, o machismo, a homofobia, o fundamentalismo cristão, etc. Em segundo lugar, a visão do outro no campo político, não como opositor que deve ser antagonizado no jogo democrático, mas como inimigo que deve ser eliminado.
né? Isso aí é característico desse neofascismo de massa. Então, muitas vezes a esquerda cai, viu, nessa história também, de ver esse discurso, de ver o outro lá como inimigo que tem que ser eliminado. E aí a gente perde qualquer possibilidade de uma cultura democrática. Na verdade, a gente já perdeu, a gente tem que correr atrás disso. E terceiro e último, você tem um pragmatismo político que se manifesta no culto da ação pela ação. É sempre ação. O que a gente faz agora é ação pela ação e você perde a perspectiva de estratégia e tática. Por mais que a gente nem sequer tenha tempo para isso, mas a gente tem que fazer, né? Ou seja, a ação pela ação, o pragmatismo político, ele gera, na ultradireita, no caso, um negacionismo histórico. Ele está amparado pelo negacionismo histórico, ou seja, é exemplo de quem nega a ditadura civil-militar de 64, nega a escravidão, nega o racismo, o negacionismo científico, né, que é o que se torna uma tragédia à parte na pandemia. As pessoas não acreditam, negam a racionalidade científica e dizem que não tem vírus, não tem nada disso, a Terra é plana e ponto final, né? E também uma rejeição aos direitos humanos, uma negação completa. Direitos humanos é bandeira para defender bandido. Vê bem, Marcos, Fabrício, Márcio, eu estou falando aqui dos avanços decorrentes do iluminismo. Né? Do iluminismo. Então, a gente nem chegou lá. A gente é uma espécie de sociedade neo-arcaica. A gente tem que trabalhar no Brasil o básico, uma cultura política que não seja do ódio como vivenciar a política. Para só, então, a gente ter, eu acho que, uma base para se falar numa sociedade, entre aspas, eu não gosto desse termo, mas vou usar, não me vem outro agora, civilizada. Entendeu? E aí você põe a política como, digamos, a gente entende que ela tem que ser. Só que, a despeito de tudo isso, você tem a fragmentação, você tem essa legalização da classe trabalhadora, todas essas questões. Aí você tem aí as contradições do lulismo, que representou avanço em muitas questões, mas um completo retrocesso em outras. Né? O sindicato se fortalece, inclusive do ponto de vista material, né? Mas ele se enfraquece do ponto de vista ideológico. Quando agora ele tem o ataque, ele não está preparado. Ele não tem... Eu não digo só o sindicato, não. A universidade, o sindicato, os partidos de esquerda, a gente não consegue se fazer entender pela massa, pelo brasileiro comum. Entende? E isso é complicado. Isso é muito complicado. Aí é porque você diz, mas só tem 30% lá que apoia o Bolsonaro. Mas não é o bolsonarismo que explica o Brasil, nem o neofascismo. É o neofascismo brasileiro e a formação histórica brasileira que explica o bolsonarismo. Então, assim, eu vou ficar por aqui. Eu acho que o que fazer, vamos pensar como fazer. Né? Eu acho que é só uma sugestão. Eu acho que a gente tem que voltar a pensar a política como estratégia de tática. Acho que essa história do Fabrício aí, a gente tem conversado sobre isso aqui também. Eu acho que está muito claro, sabe, de investir nessa unidade plural, uma unidade que não ocorra pela unanimidade. Até para a gente dar exemplo e ensinar as pessoas que a unidade da perspectiva democrática ela é plural. É aceitar, inclusive, os discursos que não... os discursos de esquerda que não casam, que não encaixam perfeitamente com essa visão de esquerda clássica mais marxista e tal. A gente tem que agregar isso, sabe? E o desafio de criar uma prática discursiva política, uma narrativa de país, que as pessoas entendam o que é que a gente está querendo dizer com o que o Brasil foi, é e poderá vir a ser. A gente tem que construir uma narrativa, gente. Porque só com a narrativa de país que chega ao povo, a gente constrói uma cultura e a gente constrói, a partir dessa cultura, uma possibilidade, digamos, da luta de classe, como o Marcos colocou aí, endossando, explicando muito bem o que eu coloquei, até melhor, resumiu bem, uma classe para si, e não só em si. Né? O velho Lukács, lá em História e Consciência de Classe, problematiza bastante essa questão. Enfim, eu tenho que calar a boca, porque eu sou que nem o tolo que diz lá na Bíblia. Salomão na Bíblia diz que o homem fala, o sábio cala e o tolo discute. Eu sou o tolo. Olha só, como é que tu tá de tempo aí? Tem mais 3 inscrições aqui. Bota as 3 aí e a gente termina. Tá, vamos lá então. Eu não vou nem olhar, não vou olhar o tempo. Eu não estou com o relógio no computador nem no celular. Não, então vamos lá. Mas o Marcos, aí o Fabrício, eu não sei se eu respondi, eu acho que eu compliquei muito mais, mas é porque de fato eu estou agarrado com essa questão do que fazer, sabe? Por isso que eu tento colocar também esse como fazer, estratégia, tá? E a gente tem que pensar no Brasil, né? Eu acho que a preocupação é essa mesmo.
Respondeu brilhantemente. Respondeu brilhantemente de uma forma ampla. Vamos lá, então. O Felipe, o Júlio e o Gozzi. Ok? Legal. Felipe? Bom, então tá. Primeiramente, saudar o professor Wes Araújo. Então, boa noite a todos, amigos e colegas. Vou de pronto para a pergunta para otimizar nosso tempo aí. Eu fiquei muito atento a essa fala, professor Wes, na questão de como nos comunicarmos com a massa, né? Como é que a gente disputa a narrativa com a massa. E aí eu faço uma meia-culpa da nossa classe social, né? Na nossa pequena bolha de pequeno burguês, né? No sentido de a gente se implicar naqueles problemas, naquilo que a gente identifica como um problema a ser enfrentado. Eu acho que, e aí a minha pergunta vai no seguinte sentido: será que as ferramentas de análise que a gente utiliza para tentar compreender os fenômenos da realidade brasileira, né, dão conta? Essa pergunta eu faço no seguinte sentido: eu também circulo no meio acadêmico, no pesquiso Previdência em âmbito de doutorado aqui na Federal. Tá? E quando a gente vai estudar os grandes clássicos, a fundamentação que está por trás, sempre parece ficar faltando alguma coisa que dê conta da realidade brasileira. Né? Esse olhar para dentro da realidade brasileira, e se a gente estiver falando, por exemplo, da massa aqui, da periferia, ela desenvolve tecnologias sociais completamente distintas, se orienta completamente distinta da nossa formação eurocêntrica norte-americanizada, né? E a gente não escuta essas pessoas. E aí, quando a gente vê fenômenos assim que vem muito da cultura brasileira, pega, por exemplo, na década de 90, tinha uma banda chamada Racionais MC. Todos eles não tinham segundo grau completo sequer, né? Esse era o drama da periferia, do homem negro da periferia, né? E aí chega no ano 2000 e pouco, aqui nós temos Emicida, nós temos Criolo cantando outros dramas que não são mais aqueles mesmos. E a gente não compreende isso. E a gente acha que todos estavam implicados num processo democrático, que esse era um norte que orientava suas condutas, ou que ele era, digamos assim, conscientizável a partir das ferramentas que nós temos. Olha, está aqui a democracia, são esses instrumentos, siga esse caminho que vai dar certo, como se nós fôssemos reproduzir aquilo que o eurocentrismo fez, e ignorando o fato que a maior parte dessa população do Brasil era um semovente no século XIX, né? Estamos falando aqui da escravidão. Então, assim, não falta ferramenta? Essa é a minha pergunta. Ferramenta de análise para a gente entender esse Brasil profundo, né? Não faltam essas ferramentas e como a gente se implica nesse processo? Como é que a gente sai da nossa bolha? Porque aí eu estou devolvendo a pergunta para nós, né? Será que nós não temos que introduzir nas universidades outros olhares para compreender esses fenômenos? Não temos que estabelecer relações mais horizontais com esses conhecimentos populares? Muito obrigado. Muito bem. A próxima pergunta, Júlio. Bom, boa noite a todos. Boa noite a todos. Excelente palestra do professor, brilhante. É um tema que realmente é muito instigante. Eu gosto muito da parte filosófica e os fundamentos, a questão da ontologia, da dialética. Parabéns, professor. Obrigado. Sendo bem objetivo também, até para otimizar o tempo, acho importante essa questão da atualização do discurso, da narrativa, como dizem hoje, né? Mas da teoria crítica, né? Utilizando inclusive a nomenclatura, né? Atual para alguns fenômenos que ocorrem, mas que na verdade reproduzem o que já Marx no seu tempo já identificava e o professor de forma brilhante trouxe para nós essa constatação. Outros talvez nem tanto, como a questão dos evangélicos, né? E a teologia da prosperidade, e eu acho que é uma coisa que aprofunda ainda mais o individualismo, né? E que Weber já identificou, né? Que é o espírito do protestantismo, né? O espírito do capitalismo e a
que é a questão protestante, né? E a questão da meritocracia, né? Então, parece que quem não é crente acredita na meritocracia e quem é crente acredita na teologia da prosperidade. Então, estamos realmente no mato sem cachorro, né? Uma situação bem complicada. E a minha questão é como reverter, né, essa questão cultural, né, que subjaz aí as consciências. Isso aí. Muito bem. A terceira pergunta, eu me equivoquei, achei que o Gozzi tinha se inscrito, na verdade ele estava parabenizando a iniciativa e a sua palestra e teve que sair, né, por outro compromisso. Assim, vou eu fazer então um questionamento aqui, sem antes deixar de te fazer um convite. O CEAP ele edita anualmente uma revista, né, se chama Achados de Auditoria. Essa revista a gente utiliza para apresentar para a sociedade o que fazem os auditores do Tribunal de Contas, né? E então tem artigos dos nossos colegas mostrando os principais trabalhos efetuados no período recente, mas tem também um conjunto de articulistas externos que nós convidamos para tratar do tema que a gente elege como um tema central em cada edição. E nessa edição a gente elegeu o tema da financeirização, né? Me parece que as suas pesquisas... e é uma revista que não procura trazer uma linguagem muito acadêmica, então o convite fica, né? Claro. E um convite para que você faça um esforço para uma linguagem mais popular possível, né? Mais adiante eu te mando os critérios de tamanho de artigo, claro, e tal, o tempo que a gente tem para receber o material dentro das suas possibilidades aí de trabalho, né? Sem dúvida. Então fica aqui o convite, né? E depois a gente volta a entrar em contato sobre isso. E a questão que se coloca, que eu gostaria de colocar, na verdade, né, é a seguinte: eu gosto muito de utilizar uma formulação do Florestan Fernandes, que é recuperada pelo Plínio de Arruda Sampaio Júnior, quando faz uma caracterização da sociedade brasileira pós-Plano Real, que é a ideia de que a gente está a sofrer uma reversão neocolonial, né? E ele faz isso numa obra chamada Capitalismo... Bom, esqueci o nome da obra, mas é lá de meados da década de 90, né? Mais no final da década de 90, na segunda metade, e ele vai mostrando, né, como é que, do ponto de vista econômico, a gente vai sofrendo uma série de reversões, né, em especial da nossa inserção na divisão internacional do trabalho, né, muito semelhante àquela do Brasil colônia, né? E quando a gente vê esse conjunto de direitos sendo subtraídos, né, depois de inscritos na Constituição de 88, eu costumo dizer, olha, a gente passa a sofrer uma reversão neocolonial não só na economia, né, em que a indústria perde muito do espaço que já obteve na geração do PIB brasileiro, ou seja, tivemos a participação da indústria na geração do PIB, teve um ápice lá em 86, né, e agora ela passa a ter praticamente a mesma importância que tinha na época do Brasil colonial, né? É exatamente o setor industrial, aquele setor mais dinâmico da economia, né? E que, portanto, tem os melhores empregos e que gera as maiores receitas públicas, né? E que, ao perder valor, ele vai fragilizando a estrutura arrecadatória do Estado e a capacidade do Estado de devolver à sociedade serviços de maior qualidade. A gente passa a ter também uma reversão neocolonial nos direitos, né? É o que nós estamos vendo agora, né? Com uma classe trabalhadora que, numa economia dependente, já era superexplorada e teve essa superexploração minimizada na época do lulismo, vamos dizer assim, né? Pela sua inserção, como você caracterizou, no circuito da financiarização, pelos consignados
e etc., etc., né? E o Estado nunca se endividou tanto quanto na época do lulismo, né? Quer dizer, já vinha uma tendência da época do Fernando Henrique, e com os governos petistas isso se aprofunda, a ponto dos nossos amigos petistas aqui nos dizerem que dívida pública não é problema, desde que ela possa ser administrada, ou seja, desde que ela não cresça, né, mais do que as receitas públicas. E nós temos uma atuação aqui, junto à Auditoria Cidadã da Dívida, exatamente para mostrar como é que esse processo de financiarização, que captura parte importante do orçamento do Estado, ele, ao mesmo tempo, coloca o Estado a serviço da dinâmica do rentismo, que é o que predomina numa situação de domínio do capital fictício, como você coloca, né? Isso acaba levando o agente público, o servidor público, né, a ter um papel junto à sociedade que é bastante contraditório, né? Quer dizer, pelo menos do ponto de vista daqueles servidores que olham para a realidade e tentam transformá-la em algo mais progressivo, mais digamos assim, brasileiro, né? E aí, o que nós temos tentado fazer no campo do sindicalismo, do serviço público, para além da discussão corporativa que tem que ter, senão o sindicato não existe, né? Assim como a sua associação dos docentes aí na Paraíba, certamente, em tese, as associações de docentes deveriam ser os sindicatos mais conscientes, né, do ponto de vista político e da luta de classe. Né? Mas não é, de modo algum. A gente percebe isso, né? Porque há essa contradição entre a atuação corporativa e aquilo que algumas consciências permitem produzir, né? Mas, enfim, a minha ideia aqui foi mais problematizar um pouco o tema e tal, e dizer que a gente meio que pisa em areia movediça nesse terreno, né, no campo sindical. E o campo sindical é muito limitado nesse sentido, né? Quer dizer, se você vai para um partido político, você fica muito mais liberado para atuar, né? No campo sindical, você está muito restrito à necessidade de manter o sindicato operando e ele existindo, né? E realmente 17 mil sindicatos é de uma dificuldade enorme para você conseguir unidade, né? Mas acho que o Fabrício, ali da Associação dos Servidores da Assembleia, né, é bastante atento a isso, tenta apontar algumas iniciativas nesse sentido, né? E a gente tenta atuar em colaboração também por aí. Aí some-se a isso agora a questão do isolamento decorrente da Covid-19. Né? Isso aí nos empurrou para um canto e que torna mais difícil a atuação nos movimentos sociais, mas, ao mesmo tempo, nos coloca uma outra questão, que é o seguinte, né? Pelos cálculos daquela instituição fiscal independente do Senado Federal, ao final dessa pandemia, se espera que o déficit da União, que estava previsto antes dela em 160 bilhões de reais, seja em torno de 732 bilhões, 10% do PIB nacional, o que indica um aprofundamento da inserção do Estado nesse processo de financiarização, né? E pode nos constranger ainda mais a atuação enquanto servidores públicos com algum nível de legitimidade junto à sociedade, porque isso vai certamente dificultar ainda mais a atuação do Estado, né? Enfim, algumas observações aí para te deixar liberado para
para a gente surfar nessa... Muito bom no que mesmo. tu conhece aí. Eu acho que, assim, vocês... eu fiz várias anotações aqui, eu acho que vocês fazem colocações não só pertinentes, mas, inclusive, as colocações do Felipe, né, do Júlio e a tua, também as que você traz, Josué, são muito amplas, né? Amplia o debate, né? Inclusive, afloram a complexidade do debate. Eu acho que por isso que a conversa hoje está sendo muito rica. Assim, eu acho que o aprendizado aqui é mútuo, né? Eu estou aprendendo muito também com as questões que vocês estão colocando. Eu acho que eu vou começar pelo final, né? Porque para não me escapar aqui da memória, eu acho que você captou muito bem, né, Josué? Essa questão eu toquei en passant pela natureza da exposição, mas quando a gente fala em capital fictício é justamente isso. E você me fez lembrar, por exemplo, a teoria da dependência, né? Que a gente tem uma tradição no Brasil, foram citados vários brasileiros importantes, mas a teoria da dependência, né? Que é aquela formulação teórica desenvolvida por intelectuais como Rui Mauro Marini, o André Guder Franco, o Teotônio Santos, a Vânia Bambir, Orlando Caputo, Roberto Pizarro, enfim, e que consiste numa leitura crítica marxista não dogmática, né, que não ficou só a citar Marx e recitar, porque também um negócio que é um impasse imanente é que há, sim, no Brasil, um dogmatismo muito forte na esquerda marxista. Há uma indisposição a dialogar até mesmo com essas expressões mais recentes. O Felipe estava falando do rap, do Racionais, da cultura do hip hop e tal. Você colocar também o feminismo, os movimentos LGBT, que tradicionalmente no Brasil, você tem setores da esquerda que se negavam por um marxismo dogmático, dizendo, não, isso tudo são lutas secundárias. A luta principal é fazer aquela leitura engessada, que trai o próprio Marx. De que a gente muda as relações de produção e as coisas fazem assim, pá, faz a mágica. Aquela leitura terrível, da base, superestrutura, de uma maneira que não foi a que Marx elaborou, nem muito menos Gramsci e outros que a gente citou aqui. Então, essa atualização é fundamental. Quando você acha que suas ferramentas de análise estão consolidadas de maneira perene, absoluta, você aí já se perdeu na análise. As ferramentas de análise, você tem que... O pensar crítico é também sempre pensar sobre o como pensar. Ou seja, rever as ferramentas de análise, as nossas chaves heurísticas. Por exemplo, nesse debate hoje da teoria crítica, eu sou muito vinculado à teoria crítica, à nova crítica do valor, que é do Anselm Yapp, do Robert Kurz, na Alemanha, e também a chamada nova dialética, nos Estados Unidos. A tradição da teoria crítica é mais antiga, ela é ligada à escola de Frankfurt, já lá com Benjamin, o Adorno, na década de 40, de 30 do século passado. Mas qual a importância disso, a lição? É dizer, Marx continua válido, mas a gente pode também fazer o que o próprio Marx fazia com suas fontes na época. Ele as atualizava, ele não ficava só a recitar. Se ele tivesse ficado a fazer citação de Hegel em tese de doutorado, dissertação de mestrado, ele não teria escrito Capital. E você vê que no próprio Capital, Marx revê questões, ele atualiza a sua... Você pega o Capital tem um movimento de exposição belíssimo, não dá para dissertar sobre isso aqui. Mas tem um exemplo que eu dou muito aos meus alunos, por exemplo, você começa a ler o Capital, chega no capítulo 5, Marx fala do conceito de trabalho, no que ele diz mais em abstrato, o trabalho em geral. Que eu acho que alguém colocou uma pergunta, acho que não sei se foi agora de tarde ou foi numa live de manhã, a gente faz tanta live que fica perdido. Mas quando ele chega no capítulo 14, que ele vai falar da mais-valia absoluta e relativa, ele bota uma nota de rodapé lá e diz, aquele conceito de trabalho que eu coloquei, ele coloca desse jeito no capítulo 5, não serve para analisar aqui no 14. Ele quer Marx se autocorrigindo no movimento dialético de análise do real. As próprias ferramentas dele, ele faz correções nelas, ou atualizações. Isso na dialética se chama de mediação. Isso é o silogismo da dialética, que é diferente da lógica formal do Aristóteles. O que é que ele vai dizer? Ele vai dizer esse conceito de trabalho
que é uma verdade universal em qualquer época, né? Ele no capitalismo ele ganha determinações específicas, né? Primeiro porque se torna uma produção em larga escala, industrial, então o que antes era tarefa de um único trabalhador, né? O artesão lá, ou a manufatura simples, se torna um grande trabalhador socialmente combinado, a indústria. E que hoje você pode ter o chip do smartphone que é desenhado, só desenhado na tela do computador pela Apple lá no Vale do Silício, eles pegam o projeto e mandam por e-mail para a China, para a fábrica que está lá na China para ser produzido. Então você vê, o cérebro do trabalhador está no Vale do Silício e as mãos estão na China, na Indonésia, naqueles setores que antigamente se chamava, eu estou ficando velho, de tigres asiáticos. Hoje não se usa mais esse termo. A China tomou conta de tudo, é um dragão chinês. Até os países menores, né, não são nada, que também produzem, o Vietnã, a Indonésia também participam. Então você vê, do ponto de vista global do capital, ou seja, que é o livro terceiro é a produção global, você vê que o cérebro está nesse centro, Europa, Estados Unidos, as mãos do trabalhador, você vê, você fragmentou o sujeito trabalhador. Você pega o cérebro dele, bota num continente e as mãos no outro. E o Brasil e a América Latina? Aí o Brasil e a América Latina, acho que a teoria marxista da dependência brasileira, para não ficar só nas referências eurocentristas, ela tem uma contribuição, embora precisa ser também atualizada, mas não pode ser... Que é justamente de entender essa perspectiva, José, você colocou muito bem, que o desenvolvimento econômico não se dava naquela noção que naturaliza em etapas que devem ser cumpridas, e aí a gente chega a um país de primeiro mundo, um país desenvolvido, né? Não era nada disso. Eles estão dizendo, o que se dá, na verdade, é uma relação de dependência no capitalismo mundial entre países centrais e países periféricos. E aquela história de BRICS, a história de Brasil como emergente e tal, isso é muito ideológico, né? Isso não é completamente vazio, mas é muito ideológico porque, na verdade, o Brasil continua sendo uma grande periferia. Agora ainda mais, porque agora estão vendendo mesmo, né? E o que você coloca aí, Josué, é importante porque essa reversão neocolonial é válida e ela é muito grave porque ela ganha força agora do ponto de vista cultural, da subjetividade, né? A nossa subjetividade política, sobretudo, tem um termo do escritor africano José Eduardo Agualusa, ele escreveu um ensaio no Globo há um tempo, e ele usou um termo que ele dizia assim, o Brasil é uma espécie de sociedade neo-arcaica, do ponto de vista cultural. Ou seja, eu já digo que o Brasil não chegou nem ao iluminismo. É uma referência eurocentrista? Mas eu estou dizendo no sentido que o Brasil não desenvolveu nem sequer o que a gente construiu no Ocidente com esse nome tão confuso, tão problemático, mas que talvez seja a opção menos mal, que a gente remete por democracia. Então, você tem aí, voltando à questão econômica, José, um reavivamento muito forte da lógica da acumulação primitiva. O capital ele repõe a lógica da acumulação primitiva. Ele repõe um novo momento de acumulação primitiva. O capital fictício, o capital financeiro, de acumulação primitiva de quê? A acumulação primitiva dessa nova forma de capital. É como se o capital industrial, o clássico lá da época de Marx, né, ele é aquele capital que deu o tom da política no século passado. Proletariado e burguesia, propriedade privada dos meios de produção. Esse capital agora do rentismo, dos credores do Estado, ele repõe uma nova lógica de acumulação primitiva que o Brasil ocupa do ponto de vista da produção, aí não assume a produção de tecnologia de ponta, por exemplo. Assume a produção de commodities, agronegócio. Por que é que se está investindo nessa agora de desregulamentar completamente toda a legislação ambiental de proteção no Brasil? É justamente para favorecer essa lógica de acumulação primitiva. Por que é que a indústria 4.0 ela não chega no Brasil com a mesma força que ela chega, digamos, no meio urbano, ela não chega com a mesma força que ela está chegando no agronegócio? O agronegócio está praticando já automação de ponta, né? Ligada diretamente. Essa acumulação primitiva, Josué, é muito importante isso, porque a tecnologia, por exemplo, através dos algoritmos, por exemplo, o que o Uber faz com o contrato de trabalho, por que é que eu falo muito no homem Uber, em alusão à análise francesa do Dardot e do Laval? Porque o que é que o Uber faz com o contrato de trabalho? O Uber
retira toda a mediação, até mesmo da burguesia, daquela classe clássica que explora o trabalhador, e faz um contrato de trabalho invisível, mediado por ninguém, porque o algoritmo é ninguém. O algoritmo ele age como uma pessoa, mas ele não é uma pessoa. Então, ele é, portanto, uma não pessoa. Direto com capital fictício. Você tem um carro, está passando necessidade, está lá precisando, ou quer ter uma renda extra, você vai lá, baixa o aplicativo e estabelece um contrato de trabalho extremamente precário, né? Precarizado ao extremo, mas que você vivencia esse contrato como que você agora não tem mais patrão. Eu trabalho a hora que eu quiser e, portanto, você vai trabalhar mais, porque você vai trabalhar. Sua carga horária ela não se tornou menor, ela se tornou invisível. Então, a sensação que o trabalhador tem é que ele trabalha a hora que ele quer e, portanto, trabalha menos. E não tem mais o saco de estar batendo o ponto, nada. Mas, na verdade, essa carga horária fez o quê? Ela fez isso, mas como ela fez de maneira invisível, fictícia, mas ela é vivenciada como real. Então, o contrato lá, quando você assina com o Nubank, faz o cartão do Nubank ou o Uber, você assinou um contrato direto com a Bolsa de Valores. Vê que loucura. É a Bolsa de Valores. O Uber é a empresa da Bolsa de Valores. É Vale do Silício. Né? Ele, contratando direto o trabalhador. A indústria passa por outras mediações. Ela tem que produzir o carro, ela produz o celular, mas é periférica. O capital fictício ele está estabelecendo mediações diretas, ou talvez a palavra não fosse exatamente diretas, com o trabalho. Então, você tem uma nova morfologia, de fato, do trabalho que implica na luta de classe. As ferramentas de análise, claro, todas elas caducam. Né? Algumas caducam inteiramente, outras caducam parcialmente. Então, Marx, nesse sentido, ele se torna ainda uma fonte válida, como ele mesmo dizia, colocava, de concepções gerais, da formulação dos conceitos. Só que não tem como a gente, nem partindo de Marx, aplicar essa noção de aplicação instrumental da teoria, ela é um equívoco, né? Ela é mais próxima do dogmatismo, das leituras apressadas. A gente tem que, de fato, fazer o que o velho Hegel lá chamava de mediação. Né? Você fazer essa mediação e você tem que partir aí, de fato, da formação social histórica brasileira, que você pode analisar sob uma perspectiva, por exemplo, da teoria marxista da dependência, da própria perspectiva da teoria crítica, que, por exemplo, agora incorpora o Michel Foucault, que no Brasil é tido, né, como... O Brasil gosta de rotular as coisas, e aí falou em Foucault, tem marxista no Brasil. Não, é pós-moderno, é estruturalista, não sei o quê. Pô, valeu Foucault. Vai tentar para a formação do Foucault, não tem nada disso. Né? Você pega lá no Vigiar e Punir, Foucault está fazendo referência a Marx. Agora, Foucault não é um mero citador de Marx. Foucault ele confronta Marx, mas ele vai colocar lá que a questão, inclusive, da luta de classe, óbvio que não numa perspectiva de Estado. Foucault quer pensar esse conflito na perspectiva do poder nas relações do micro. Então é importante, a teoria crítica tem trazido. Quando eu estava na Alemanha, Foucault foi incorporado de vez na perspectiva da escola fundada pela Escola de Frankfurt, da teoria crítica. Então, nesse sentido, Josué, você tem aí uma nova fase da acumulação primitiva. Né? A própria indústria 4.0, a quarta revolução industrial, você vê que aqui no Brasil, eu tenho tentado fazer algumas pesquisas sobre isso, alguns setores você tem ilhas, no meio urbano, no meio industrial, propriamente dito. Já no campo, você já está se falando em agricultura digital, que é o agronegócio automatizado, em mineração digital, que é eliminar cada vez mais o trabalho vivo nesses setores. E aí o Marx era genial porque ele escreve um texto lá em 57, 58, como ele fala de maquinaria e capital, ou seja, essa relação entre trabalho vivo e trabalho morto. A máquina, o robô, é trabalho morto. Foi produzido pelo trabalho, mas é trabalho armazenado ali morto. Mas que agora esse trabalho morto adquire vida, e vida própria. Você tem máquinas que estão agora com uma tecnologia chamada de machine learning, que a máquina é capaz de ensinar outra máquina, sem precisar de ser programada por um ser humano. Você programa uma máquina e ela consegue ensinar outra. Então, e elas se conectam e tomam decisões. Vocês têm uma ideia, Josué colocou isso aí, 70% de todas as decisões no mercado financeiro são tomadas por robôs. Então, o robô está programado lá. O Brasil fez reforma da Previdência, fez reforma trabalhista, é um algoritmo no programa. Então, a gente movimenta o capital fictício lá dentro. Claro que significa endividamento, etc. e tal. Mas, se não fez, o algoritmo faz tira e coloca lá em Hong Kong, coloca em outro canto.
Então, como é que eu enfrento um algoritmo, do ponto de vista da luta de classe? Como é que eu lido com o algoritmo? Porque o algoritmo ele é real, mas não existe. É o contrário da luta de classe. A luta de classe ela existe, mas ela perdeu por um momento sua realidade. O algoritmo ele é real, porque ele funciona na vida. Você sai daqui para visitar, vou visitar minha mãe em outra cidade, não conheço, eu vou sair daqui para o Rio Grande do Sul de carro, eu boto o GPS. Ou seja, o algoritmo traça meu caminho. Ele é real, embora não existe. Cadê o algoritmo? Eu não posso almoçar com ele, mas ele está presente quando eu peço um cachorro quente ou uma pizza pelo iFood. Ele é real, mas não existe. Ele está agora no mercado financeiro brasileiro, 40% já das decisões da Bolsa de Valores são tomadas por robôs, que são avatares dos seus investidores. Né? Então, você tem uma lógica da acumulação primitiva retomada sobre mediações novas, inclusive do ponto de vista tecnológico, que aí seria uma outra discussão. Para fechar essa questão do Júlio, né, que ele concentrou mais na questão de como reverter, né, Júlio, eu venho tentando fazer justamente o que o Zizek sugeriu. Né? Eu acho que para reverter eu venho tentando também tentando compreender, né, por isso fazer a pesquisa, e eu acho que uma questão fundamental do ponto de vista político, uma questão nevrálgica, é que ao longo dos anos a gente fez democracia no Brasil, e aí a esquerda tem muita culpa no cartório, nós temos, né, de cima para baixo. Né? A gente escreve uma Constituição cidadã, mas a gente esquece de formar cidadãos. Né? E o que é que significa isso? Significa educação, para que os indivíduos possam ascender culturalmente da esfera passional, das disputas egoístas, para uma esfera ético-política que a gente possa dizer propriamente da cidadania. Ou seja, compreender de fato o que significa na prática o Estado democrático de direito, enquanto praxis. Né? Que isso é o avanço civilizatório que o próprio Marx vai dizer, é um passo necessário. Só que agora a gente retrocedeu nisso, né? Ainda mais. Então, de fato, eu acho que é uma pergunta fundamental. A gente tem que colocar nessa perspectiva de estratégia e tática, trabalhar nessa reversão, entende? E a comunicação com as massas é fundamental. Só que eu insisto, a gente tem que, de fato, essa comunicação, essa narrativa de país, a gente tem que construir a partir do vocabulário do nosso povo. Né? Eu, inclusive, desde que eu voltei da Alemanha, eu escrevo num blog onde eu tento escrever com uma linguagem mais acessível. Eu também tenho investido mais em projetos de extensão. Inclusive, eu não sei se o Felipe ainda está me ouvindo, mas a gente tem um projeto aqui, Felipe, que a gente trabalha. Eu trabalho com escolas da rede pública estadual, com jovens, adolescentes e jovens, juntamente com parceria com professores, e que a gente dialoga com eles usando muito o método de Paulo Freire, né? De chegar lá na escola não para falar de Marx, né? A gente chega para ouvir. Então, acho que é fundamental que a esquerda, que nós que queremos uma transformação, que nós que representamos o campo progressista, a gente volte a ouvir o Brasil. A gente meio que ficou muito lendo Marx e Gramsci, pai, isso é maravilhoso, e deixou de ouvir o Brasil. E quem foi que deu ouvidos a esse Brasil que queria ser ouvido? Isso aí Lula é fundamental, porque Lula sempre está chamando atenção para essa história de ouvir o Brasil. Só que ele ouve o Brasil, mas ele é Lula, ele ouve todo mundo. Tá? Então, ouvir, sabe? Ouvir no sentido de que essas pessoas queiram falar conosco também. Porque não adianta a gente querer falar com a massa e a massa não quer falar com a gente. E, de fato, eu reconheço, não sei os companheiros, a gente perdeu essa conexão. A gente perdeu, de fato. Você tinha a teologia da libertação, né, que era algo muito forte ligado à Igreja Católica. Com o avanço dos evangélicos, a Igreja Católica perde espaço. Essa questão do Leonardo Boff, até dos próprios setores ali do MST, perdem, foram muito, em grande parte, eu vi pesquisas recentes que eu fiquei assustado, foram capturados por essa mentalidade desse movimento dos neopentecostais. Né? Tem a edição de... Você digitar lá no Google, Revista Pesquisa, FAPESP, você digita Fé Pública. Se digitar Fé Pública no Google, vem uma reportagem que é uma das mais interessantes de linguagem muito acessível. Então, eu acho... Inclusive, eu aceito o convite, vou tentar, dependendo do prazo, atender, mas eu estou nesse desafio, Josué, de, inclusive, na escrita, tentar produzir. Só que a gente tem que produzir não só na escrita. Né? Veja o que fez o Steve Bannon lá na campanha do Trump. Né?
Ele disse, ó, política tem que fazer hoje com táticas digitais. Né? E aí, mas ele quer fazer isso como? Com fake news, como foi feito até aqui no Brasil, o gabinete do ódio. E a esquerda passou muito tempo negando o YouTube, negando o Instagram, negando o Facebook. Não, isso é coisa... Né? E a gente vive num tempo, infelizmente, a gente tem que reconhecer, eu, enquanto professor, enquanto acadêmico, fico feliz aí pelo Felipe também, que está nessa batalha do doutorado, não é fácil. Felipe, enquanto acadêmico, a gente reconhece que a gente vive numa sociedade que ler se tornou uma atividade penosa. Ler se tornou uma coisa desagradável. Nossos jovens não têm atração pela palavra escrita. É a imagem, a sociedade da imagem. O que vale é a imagem, é a excitação, é a busca desenfreada de novos estímulos. Você vê uma imagem no Instagram, você passa e precisa de outra, logo outra e logo outra. Esse é prato cheio para as fake news. Você pega a ultradireita, entendeu isso e usou isso como tática política. E a gente, digamos, resistiu muito tempo. E agora a gente tem que fazer. Tem que ir para o YouTube, entendeu? Tem que ir para a favela, ouvir hip hop e dialogar com os jovens do hip hop. Tem que puxar a luta das mulheres, do feminismo, do movimento LGBT, sabe? Não dá para fazer mais política com todo o valor que essa tradição, toda a herança importante que essa tradição nos dá. Eu queria encerrar o seguinte, eu acho que não dá, com muita humildade, eu gostaria de dizer, sem nenhuma pretensão aqui de colocar receita, não há receita de bolo, mas não dá para fazer política mais com a perspectiva da segunda, da terceira internacional dos trabalhadores. A gente tem que renovar isso, entende? Sem abandonar essas referências clássicas, porque elas continuam ainda tendo muito o que dizer, na minha opinião. Inclusive, no Brasil, essa tradição aí do Florestan Fernandes, do Inácio Rangel, do Caio Prado Júnior, do Celso Furtado, sabe? É uma tradição importante, que a gente precisa dar continuidade. Né? Agora a gente precisa de gente para fazer isso. Eu fico feliz quando vejo os colegas aí no doutorado, fazendo pesquisa. Fico feliz, viu, Josué, pela iniciativa da revista do sindicato. Acho que é super